Um forte abraço, amigos. Eu sou o Rodrigo Campos e com muita alegria mais uma vez aqui no nosso canal Gol é Festa, o canal da torcida brasileira. Hoje tendo a alegria de conversar com um dos caras que eu tenho um respeito muito grande, uma admiração muito grande, não só eu, mas todos os amigos apaixonados por futebol. E sempre que me perguntam, Rodrigo, qual a seleção dos seus sonhos? Escalhe aí, ele está sempre como titular. Com certeza, que alegria ter Mauro Galvão no canal Gol é Festa nessa edição. Mauro, antes de mais nada, cara, muito obrigado pelo carinho em receber nossa equipe, a equipe da Câmera 3, canal Gol é Festa, na sua intimidade aqui, para falar um pouco da sua carreira, do momento do Vasco da Gama, do momento do futebol brasileiro. Muito obrigado, hein? Muito bom, Rodrigo, sempre bom receber, né, os amigos, e legal de fazer essa participação aqui. E é claro que quando a gente pode fazer em casa também é bacana, né? A outra vez eu fui lá, verdade. Você estava fazendo o programa e agora é minha vez de recebê-lo. Pô, que honra, que legal. Ô Mauro, inevitavelmente falar com o Mauro Galvão, a gente vai precisar falar muito sobre o Vasco da Gama, sobre o momento do futebol brasileiro, sobre seleção brasileira, mas eu queria iniciar essa nossa conversa, Mauro, falando sobre talvez uma das grandes virtudes, porque eu já vi você também, vários excelentes jogadores respeitados por todas as torcidas, mas eu sempre converso contigo, e aí são públicos diferentes, eu peço para falar sobre isso. De onde vem tanta disciplina, tanta frieza, tanta calma, tanta sabedoria? Eu vou falar isso do Mauro Galvão, jogador, mas pode levar também para o pós-carreira. Onde você conseguiu esse equilíbrio emocional tão admirável? Rodrigo, eu não sei, eu acho que isso aí é um pouco da pessoa, né? Cada um tem uma característica, e eu sempre fui assim, um pouco mais reservado, né? E eu acho que, é lógico, a educação que eu tive, isso me ajudou bastante. É claro que o futebol fez, para mim, foi muito bom, porque acabou me dando uma disciplina muito grande. As pessoas que não sabem, não acompanham, às vezes parece que o futebol não tem, assim, mas tem bastante disciplina. Eu acho que o esporte faz com que tu tenha horários, tenha rituais e que respeite, né, esses rituais. Então, depois que eu parei de jogar, para mim, não é que mudou, né? Agora não jogo mais, eu vou mudar a minha vida. Não tem por que mudar. Por que eu vou mudar uma coisa que estava dando certo? Então, tudo que eu fazia anteriormente, eu continuo fazendo. Eu me cuido, saio, lógico, mas não faço nada assim, de excepcional, faço tudo de uma maneira mais comedida, é um pouco da minha personalidade, né? Então acho que eu sou casado, então minha esposa também tem mais ou menos a mesma mentalidade. Então a gente tem uma vida normal, uma vida boa, né? Graças a Deus, e o futebol sempre foi assim, grande parte da minha vida, né? Então eu continuo, apesar de não estar atuando no momento em nenhuma equipe, eu continuo acompanhando, continuo dentro do futebol, fazendo eventos, né, sempre ligados ao futebol, com as torcidas que, no caso, eu tive o prazer de defender, entre elas a do Vasco da Gama, sem dúvida nenhuma, né? Então ficou uma ligação muito forte, né, com o Vasco, isso aí não tem como negar. E é claro que tem minhas coisas pessoais também que eu tenho que também dar sequência, né? Isso aí faz parte da vida. Então acho que é isso, né? O futebol ele para, mas a vida tem que seguir, né? Eu aprendi lá atrás, né? Talvez aprendi errado, nas minhas peladas, nos colégios da vida. E cara, o Rodrigo é grosso pra caramba, joga o Rodrigo pra zaga. Você já começou como zagueiro? Você já era zagueiro? Porque você tem todas as características, a habilidade daquele jogador mais de frente. Não sei se tem nem preconceituoso falar isso, mas infelizmente é uma coisa que a gente aprendeu lá atrás. Por que com tanta categoria jogar lá atrás? Pois é, na verdade eu acho que quando você é garoto não tem uma posição, assim, você joga pelado, você joga em todo lugar, na defesa, no ataque, no gol às vezes, onde dá pra jogar você joga, então... A de fora é minha, tem várias. O negócio é estar ali dentro, então eu normalmente jogava quase sempre um pouco do meio para frente, né? Mas eu, aos poucos, depois quando você começa a entrar em equipes já mais organizadas,
começa a ter já uma noção que tem uma posição, né? Não é aquele negócio de jogar para tudo quanto é lugar, né? No caso, o peladeiro, né? Que quer jogar em tudo quanto é lugar e não joga em lugar nenhum. Então, aí aos poucos eu fui vendo uma posição, no time que eu jogava, eu tinha 11 anos, o time jogava até 14, então eu já era mais novo, eu jogava de ponta direita, né? Que nem existe mais hoje ser um ala direita. E depois, quando eu vim para o Grêmio, a minha primeira equipe profissional foi o Grêmio, né? No caso, eu fui para a escolinha do Grêmio, eu acabei jogando como lateral direito. Né? E isso ali, com quantos anos, não? Com 11 anos. 11 anos. Com 11 anos eu fui levado para o Grêmio, meu pai conhecia o treinador, um dia nós fomos fazer uma preliminar lá e não deu certo por causa da chuva, e eu estava ali vendo o jogo com meu pai, do treino dos garotos, e ele perguntou: o que está fazendo aqui? Eu não, vim trazer meu filho, aquela coisa, não quer trazer ele para treinar aqui? Aí meu pai perguntou para mim: o que você acha? Você acha que você joga esse time aí? Eu disse: eu jogo. Aí eu, então tá. Aí demorou uma semana, estava meio aquela coisa, né, encabulado, né? Encabulado que eu digo é assim, envergonhado. Tímido. Tímido. Né? E aí acabei tomando coragem e fui. E aí dali não saí mais. Que legal. Aí depois, como é que foi a saída do Grêmio para o Internacional? Pois é, o que acontece? Eu vinha bem no Grêmio, né? Vinha tendo algumas participações na equipe de cima, assim, de 17 anos, só que eles não me mantiveram ali, eles me fizeram retroceder. Então, aí, analisando um pouco com meu pai, a gente viu que o Inter era o time que revelava mais jogadores. O Inter tinha o Falcão, o Batista, Jair. Então, todos os jogadores que... O Mário já era dessa... Mário Sérgio, sim, mas só que ele não era do Inter, né? Não foi revelado no Inter, sim. Foi, acho que do Fluminense, Vitória, né? No Vitória. Né? Então, o que acontece? A gente começou a conversar e ver que o Grêmio tinha uma política de contratar jogadores de 28, 30 anos já prontos. E o Inter não, o Inter dava chance. Fazia o jogador. Fazia e dava oportunidade. Porque tem clube que faz jogador, mas não dá oportunidade, não adianta nada. Então, você tem que jogar, né? Porque não adianta você ficar se tornar profissional e não jogar. Então foi o que aconteceu, eu acabei indo para o Inter com 15 anos, né, e graças a Deus deu tudo certo. Com 17 eu comecei profissional. Começou como profissional e no primeiro ano campeão brasileiro, por ironia do destino, contra um clube que depois você aprendeu a amar e é respeitado, que foi o Vasco da Gama, o Campeonato Brasileiro de 1979, cara, com 17 anos. Olha que situação, hein? Com 17 anos, decidindo um campeonato contra o Vasco da Gama, aqui no Rio, né? Marcando o Roberto Dinamite. Que missão! Complicado o negócio. E o time do Vasco era um time bom, né? Tinha bons jogadores, tinha o Orlando, tinha o Orlando Lelé, tinha meio de campo era o... o time de 79 eu vou ter que fazer uma consulta. Mas tinha jogadores de qualidade. E o Roberto, claro que eu chamava mais atenção, né? Porque ele sempre foi um jogador goleador, né? E era de seleção brasileira, então tinha que ter um cuidado especial, né? Mas deu certo, a gente acabou ganhando o jogo aqui 2-0, aquelas coisas do futebol, né? Que dois jogadores talvez mais emblemáticos do Inter naquele momento, era Falcão e Valdomiro, não jogaram. Na primeira partida? Na primeira não jogaram. Não jogaram? E o Inter ganhou 2-0. O jogador que entrou no lugar do Valdomiro, o Chico Espina, fez 2 gols. Chico Espina, exatamente. O que entrou no lugar do Falcão deu o lançamento para ele fazer o gol. Olha, o que é o futebol, negócio né? Incrível. Então, aí depois nós fomos para o Beira-Rio e aí confirmamos o título, ganhando 2-1 do Vasco. Né? O Leão era o goleiro também. O Leão que já era um baita de um goleiro. Era uma equipe boa, uma equipe muito boa. E o nosso time era um time muito assim, determinado e forte fisicamente e com um comando muito bom, era o Hernando Andrade, treinador, né? Então, para mim foi um negócio fora do normal, né? Porque eu com 17 anos, numa equipe que, né, ela era a base do bicampeonato que o Inter conquistou, né? O Inter foi bicampeão antes brasileiro e nós conquistamos ali o 3º título, né? Só que o nosso foi invicto. É um negócio inédito. E tudo isso, com 17 anos, marcar o Roberto Dinamite no Maracanã deve ser complicado. Realmente eu não gostaria de ter essa responsabilidade, não é para qualquer um, não. Agora, é sempre bom lembrar o seguinte: o atual clube carioca, dono da Libertadores,
é o Vasco. De lá para cá, de 98 para cá, nenhum outro clube do Rio venceu a Taça Libertadores. O Flamengo está aí muito bem, tem esse jogo de amanhã contra o Grêmio, para quem sabe decidir contra o Boca ou o River, mas no momento o atual carioca campeão da Libertadores é o Vasco da Gama e Mauro Galvão era o capitão daquela brilhante conquista contra o Barcelona de Guayaquil. Quando você fala daquele elenco, Mauro, foi o melhor elenco que você já jogou? Um dos melhores elencos, sem dúvida nenhuma. Começou em 97, né, quando nós ganhamos o título brasileiro, e depois ainda chegaram algumas peças, né? Alguns jogadores saíram, né, como o caso do Edmundo, do Evair, que eram jogadores fundamentais, né? Jogadores que decidiam ali na frente. O Vasco simplesmente perdeu a dupla de ataque e estava brilhando, né? E aí, para nossa sorte, chegaram o Luizão e o Donizete, né? E jogadores que encaixaram muito bem, né? E eles tinham uma característica também diferente do Evair e do Edmundo, que eles eram jogadores que ajudavam muito na marcação. O Evair também tinha essa questão de ajudar, ele vinha um pouco ali e fazia os passes, né? Um jogador fora de sério. Mas o Luizão e o Donizete era pura correria, força e qualidade também para fazer uma o gol. Uma vitalidade incrível, né? Eles voltavam muito, né? Muitos jogadores que... Eu não gostaria de marcar, né? Porque, pô, o zagueiro, eles machucam o zagueiro, né? Porque eles chegam, eles derrubam, eles dão... Fisicamente são fortes e fazem gols, né? E eles foram fundamentais, né, para o nosso time conquistar a Libertadores. Nós tínhamos um meio de campo muito forte também, com o Juninho, Pedrinho, Ramon, Luizinho, Nasa, não? E o Felipe. Na verdade, o Felipe era um meio de campo, né? Ninguém notava isso, mas ele era um meio de campo. Né? Era um falso lateral. É um lateral, mas ele ficava pelo meio e já tinha uma liberdade, aí o Nasa ficava e a gente conseguia arrumar ali atrás, né? Então foi realmente um time, talvez um dos melhores que eu tenha jogado, não só tecnicamente como também assim taticamente, da maneira que ele foi assim colocado pelo Lopes, né? O Lopes foi muito feliz e conseguiu armar bem a equipe, mas eu não posso me queixar, né? Eu joguei em grandes times. Você teve o privilégio de, inclusive, vestir a camisa da seleção brasileira com baita jogadores. Agora, insistindo um pouco nesse time do Vasco, Mauro, eu na época fazia a cobertura do Vasco e eu lembro com detalhes uma entrevista que eu fiz com o Odivan. E é até bom falar com o Mauro sobre isso, eu acho que a gente nunca teve a oportunidade de falar sobre isso. Muita gente na época falava o seguinte: o Odivan está jogando, e foi o Vanderlei Luxemburgo chamou para a seleção, aquele zagueiro, mas por que está jogando ao lado do Mauro Galvão? É inegável a sua força, a sua ajuda, né? Não só para o Odivan, mas qualquer outro jogador. Mas eu gostaria que você falasse das qualidades do Odivan, né? Porque tudo bem, vamos jogar do lado do Mauro, é legal, é muito mais fácil jogar ao lado do Mauro que jogar ao lado de um outro zagueiro que não tem a categoria do Mauro. Mas é bom que a gente fale também dos méritos dele, né, Mauro? Com certeza, né? Eu lembro ainda quando me foi falado, né, que o Odivan ia ser contratado, né? Estava no americano. E eu não conhecia, né? Na verdade não tinha visto o Odivan jogar, né? Mas eu disse, tranquilo, vamos lá. E a gente tinha um Alex também, que jogava, e por um momento eu joguei para o lado direito, né? Porque o Alex é canhoto, então no começo eu comecei como zagueiro para o lado direito para encaixar o Alex pelo lado esquerdo. Então no início foi assim, mas depois que o Odivan chegou, eu acho que conquistou a posição pelas suas qualidades, né, pela sua forma de encarar os jogos, com uma disposição enorme, com uma vitalidade muito grande. Então foi tudo assim, uma humildade ouvir, né? E o mérito é todo dele. Ficou assim uma coisa, Rodrigo, muito legal. Eu não gosto nunca de levar as coisas para um outro lado. Então é uma coisa simpática. Todo mundo fala, quando fala o
o Odivan fala o Mauro Galvão, não fala o Mauro Galvão, fala o Odivan. Então, porque ficou uma dupla assim, muito conhecida. Então, em qualquer lugar que você vai sempre ouvir falar dos dois, né? Odivan e Mauro Galvão e Odivan. Porque casou, né? É praticamente uma coisa assim que... Vocês se completavam. Né? Praticamente Batman e Robin. Não, e eu, na época, eu era repórter de campo e era muito legal a forma como vocês se comunicavam. Muitas vezes, o Mauro também ele gritava no campo, né? Mas sempre com respeito. Sim, né? Mas aquela coisa do vai você, fica, eu tô indo, e a gente observava muito isso, até que chegava um momento que era no olhar. Né, Mauro? Chega um momento que só no olhar a gente se entende. É impressionante, foi uma dupla absurdamente. Então, fiz questão de falar sobre isso. O Odivan, um cara que está sempre nos acompanhando, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque a justiça tem que ser feita. Sim, Mauro foi importantíssimo, ele acaba de revelar isso, de fato, mas o Odivan tinha, sim, muitas qualidades, e não à toa que o Vanderlei Luxemburgo o convocou para a seleção brasileira. Já que a gente falou em Vanderlei Luxemburgo, qual a importância dele no atual Vasco, Mauro? É muito importante. O Vasco, no momento que o Vanderlei chegou, mudou, né, o seu estilo de jogo. Os jogadores ficaram mais confiantes. A gente sente que os jogadores veem no Luxemburgo uma pessoa que tem alguma coisa para acrescentar para eles e no time. Então a gente já vê uma forma de jogar bem clara, né? Cada um na sua posição. O Pikachu foi para a lateral, né? O outro foi para o meio, e cada um na sua posição. Então as coisas começaram a se acertar. Eu acho que era isso que o Vasco precisava. É claro que o Vasco é um time que não tem assim tantas alternativas, tem um bom time, não é? Quando é necessário, às vezes, por exemplo, uma mudança, fica difícil porque não tem um jogador para mudar o jogo, né, como a gente costuma falar. E isso aí faz com que, lógico, o leque de escolhas, no caso do Vanderlei, fique um pouco assim, curto. Restrito. Ele não tem muito para onde sair. As substituições dele são sempre aquelas ali porque não tem muito o que fazer, né? Então, algumas coisas aconteceram agora que foram positivas, né? Até a própria entrada do Ribamar, que foi contratado, ele tem que jogar, pô. O cara foi contratado por quê? Para jogar, né? Sim. Então, se não tem um atacante, ele vai ter que jogar. Joga lá, não joga tão bem, bom, mas vou ter que colocar ele. E não tem outro atacante. De área não tem, pelo menos que eu tenha conhecimento, né? Então o Marrone joga ali, mas é um jogador que faz uma função diferente, não é atacante de área. Então, camisa 9, aquele cara para empurrar a bola é ele, né? Tanto é que o Vasco teve vários jogos que teve muita dificuldade para fazer gol. E o Campeonato Brasileiro, assim, a principal assim, necessidade que você tem é de fazer gol. Você tem que fazer gol, você pode até tomar, mas você tem que fazer gol. Então todos os times que fizeram gols, tiveram grandes artilheiros, sempre se deram bem no Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato que você tem que fazer gol. Então, o Vasco teve um mês de tempo para contratar um atacante, não contratou ninguém. Trouxe jogador de lado, de meio, de volante. Para marcar gol ninguém. Goleador nenhum. Né? Então, isso é uma coisa que preocupa bastante, né? Agora está conseguindo levar, mas a gente sabe que poderia ser bem melhor se tivesse um jogador de área. Eu fui em alguns jogos no São Januário, né, que o Vasco ganhou com um gol de bola parada, uma ou duas vezes, né? Agora, depois contra o Santos, eu fui também, bola passava para lá, passava para cá e nada de fazer gol. E 4 pênaltis perdidos também. Todas as situações que o Vasco agora conseguiu, parece que superar, né? A gente espera que agora só continue crescendo, porque tem um bom time, né? O time do Vasco não é ruim, né? Mas precisa de confiança, lógico, precisa da torcida, né? Tudo isso. Jogar em São Januário, né? Você tem que ser repetido sempre. O campo do Vasco é São Januário. Aquele grito não é mole, não, aqui no Rio ninguém ganha do Vascão. Foi fundamental também, além do bom time, do bom treinador, que o Vasco tinha, o Lopes, vocês.
Mas imagina, você jogando ali aquele caldeirão e quando a torcida cantava, isso fortalecia muito, né? Muito, claro. A torcida joga junto com a equipe. A torcida do Vasco é uma torcida que ela é diferenciada, porque aguentar tudo que já aconteceu no Vasco, todos os problemas que já aconteceram nesses anos que passaram aí, depois que a gente teve aquele momento, né, muito bom, que foi de 97 a 2000, depois o Vasco teve um campeonato na Copa do Brasil, acho que foi em 2011, mas no mais foi só confusão. São quase 19 anos de sofrimento. De sofrimento e situações que não precisava ter passado. Então, são todas situações que poderiam ter sido evitadas, não foram. Então, agora é procurar pensar em dar sequência, mas a torcida do Vasco, ela, em todos os momentos que o Vasco precisou, a torcida esteve ali. Eu fui num jogo agora, quando foi Vasco e Ceará, a torcida ganhou o jogo. O Vasco já não estava nem mais atacando. Aí no final do jogo saiu o gol. É impressionante. De fato, o Vasco precisa usar São Januário como seu aliado. Eu sempre discordo. Vamos vender o jogo para Brasília. Tá, não vai resolver a questão financeira. É um paliativozinho que vai melhorar 3 dias. E você vai correr o risco de perder um jogo que não seria fácil em São Januário, mas teria muito mais chances de ganhar em São Januário. Aí você fala do torcedor do Vasco, que é diferenciado. Você não precisa falar sobre a sua paixão, pelo seu respeito que tem pelo Vasco. Como é que é sobreviver a tanto tempo, mesmo sendo um ex-atleta, mesmo tendo esse carinho como jogador que você teve lá? Mas como é que é isso, Mauro? O Vasco sempre brigando para ser campeão, sempre sendo campeão, sempre estando bem. Como é que você acha que o torcedor resiste a isso? Existe justamente por causa disso, porque é o amor pelo clube, né? E isso aí não tem uma razão, né? É pura paixão. É isso que leva o torcedor ao campo. Ele sabe da importância que ele tem para o clube. Então ele não olha muito para a beleza, né, daquele momento, ele olha para aquilo que representa. O Vasco representa muito para o torcedor vascaíno. Eu viajo bastante pelo Brasil, fazendo eventos, e a gente vê um carinho enorme que a torcida tem, e a gente faz festas sempre junto com a torcida. Em muitos lugares o torcedor vascaíno ele é carente, ele quer ver o time, ele quer conhecer São Januário, ele quer um dia poder ver o time dele de coração chegar no lugar onde ele mora, no estado onde ele mora. O Brasil é muito grande e às vezes não tem essa perspectiva. Aconteceu até uma situação com um garoto, o Railson, não sei se você ficou sabendo. Sim, da bicicleta. Da bicicleta. Isso é sensacional. Ele vendeu a bicicleta dele, é o único meio de transporte que ele tinha para ajudar na construção do CT do Vasco. Então é um negócio fora do normal. E ele falou isso para a esposa dele. Vou dizer o quê? Não tenho o que falar. Então são situações como essa que não tem explicação, né? Elas acontecem e a pessoa faz porque ela quer. E isso aí não tem realmente, a razão nesse caso ela não entra, né? Entra só a paixão. E foi legal porque ele acabou sendo premiado, né? Porque a gente conseguiu fazer com que um grupo ajudasse e proporcionasse para ele de vir aqui ver o jogo. Lindo demais. Ele veio em São Januário com a esposa e com a filha. Então foi muito legal, foi realmente emocionante. Imagino, e a gente só tem a parabenizar, né? Um torcedor que mostra a sua paixão dessa forma, a contribuição que ele deu. É pequeno, não tem nada de pequeno, é um coração que ele colocou ali, e a gente, uma história emocionante. Eu, aliás, parabenizo você, Olivenciano, que a gente no canal Gol é Festa, nosso objetivo não é falar de política, a gente fala de Vasco, fala de Flamengo, de Fluminense, de Botafogo, e dá espaço a todas as pessoas envolvidas nesses clubes a participarem do programa. E todas as iniciativas interessantes,
serão aplaudidas, como essa iniciativa de trazer esse apaixonado vascaíno para São Januário. O Mauro, só para a gente concluir, está na hora de pensar em vaga na Libertadores ou continua na hora de olhar e sair da zona da confusão? Eu acho que é melhor continuar com esse mesmo objetivo de sempre pensar no próximo adversário, se preparar para o próximo jogo, né, ter cuidado. O Vasco tem uma equipe boa, mas tem assim, poucos jogadores, não tem um grupo tão grande assim, pelo menos que possam ser aproveitados assim com maior frequência. Então eu acho que tem que ter cuidado, né, procurar focar bastante na recuperação dos jogadores para poder. Agora os jogos têm sido bastante seguidos, né, vão ser seguidos, quarta e domingo, então tu tem que ter sempre jogadores em condições de jogar no máximo, né, que pode, um jogo mais intenso, então vai desgastar bastante os jogadores, eles têm que estar prontos. Então por isso, jogo a jogo, pensa no próximo jogo, eu acho que é melhor assim. Ô Mauro, a gente vai encerrar para passar para o nosso próximo quadro, que é o Gol de Primeira. Você sabe, eu vou te fazer uma pergunta e você não tem tempo para responder. É uma resposta, é ping-pong, é coisa... Para quem marcou Romário de perto, para quem fez, você não olhe para o Mauro Galvão. Fique ligado que vem aí o Gol de Primeira. Gol de Primeira com o Mauro Galvão, é aquele ping-pong. Eu jogo, ele responde... Parece aquele entrosamento. Mauro Galvão e Odivan. Vamos lá? Melhor técnico? Enio Andrade. Enio Andrade, campeão brasileiro 1979 pelo Internacional. Isso. Melhor companheiro de zaga? Mauro Pastor. Mauro Pastor, que ano? 79. Internacional. Jogo inesquecível? Jogo inesquecível. Poxa, esse me pegou. Tá igual o Roberto Dinamite, ele disfarça, né? Não, é que, pô, se tu perguntar um jogo, eu tenho muitos jogos, esse que é o problema. Mas vamos dizer assim que o jogo da minha estreia pelo Inter, né? Foi inesquecível. Foi contra quem? Contra o Juventude, eu acho. Juventude, né? Por isso que eu tive que pensar um pouco. Eu imagino, com certeza. Estádio mais bonito ou mais emblemático que você mais gostava de jogar? São Januário. Vasco ou Grêmio? Vasco. Flamengo campeão da Libertadores ou não? Tá jogando bem. Hoje, primeiro tem que passar pelo Grêmio, né? Primeiro tem que passar pelo Grêmio, esse que é o problema. Flamengo ou Grêmio, quem é o favorito? Hoje o favorito é o Flamengo. Dá Flamengo? Hoje. Não sei se dá. Pra gente continuar esse time. O Grêmio é um time copeiro. Time copeiro, pois é. Não dá pra duvidar do Grêmio. Não tem como duvidar. Totalmente os dois melhores, hoje os dois melhores times, eu acho, do momento. E dois treinadores que estão se destacando muito, né? É verdade. Atacante mais difícil de ser marcado? Reinaldo. Reinaldo? Quando Inter e Atlético Mineiro era um problema sério? Era muito difícil. Eu tinha pouca idade, tinha uns 18 anos mais ou menos. E pegar o Reinaldo, o time do Atlético era muito bom. Éder, Reinaldo, Paulo Zidoro, João Leite no gol, muitos jogadores de qualidade. E o Cerezo também, eu falei Cerezo. Cerezo. Era um baita no time. Me incomodou bastante. Para fechar, naquela pelada que você jogava com 11, 12 anos, para o ímpar, Mauro Galvão ganhou, Romário e Edmundo, escolhe o teu ataque. Romário e Edmundo? Ih, caramba, agora você me pegou. Romário e Edmundo. Que legal, Mauro. Valeu. Cara, muito obrigado. Vou fazer um brinde aqui no canal Gol é Festa. O Mauro brincou, mas esse copo não é de água não. Mas aí, quando está na casa do cara, no Barbier Mãe Joana, a gente vai tomar aquele chopinho. Mas hoje, aquela aguinha aqui no Gol é Festa, sempre no oferecimento da Casa Minas, um pedacinho de Minas em Niterói, Nacional Gás, o gás do Brasil. Fanáticos, a loja do seu clube dominando a região dos lagos. Um abraço, meu agradecimento à Câmera 3. Em breve um novo vídeo com um novo craque no canal Gol é Festa. Forte abraço, galera. Boa.